Olá, amigos! Desde que estávamos na escola, todos ouvimos falar dos oceanos. E se você não prestar atenção na palestra, às vezes você será mal interpretado. Na verdade, a Terra tem apenas um oceano, dividido em 5 regiões diferentes, chamadas Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Ártico e Oceano Antártico. Embora estejam divididos em regiões diferentes, em áreas diferentes, eles são essencialmente um todo unificado, um gigantesco corpo de água. O Oceano Pacífico é o maior e mais profundo oceano da Terra, cobrindo uma área de cerca de 165,25 milhões de quilômetros quadrados, representando 1/3 da superfície da Terra. Para facilitar a imaginação, se somarmos toda a área terrestre da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros quadrados, ainda não é possível cobrir a superfície desse oceano. O Oceano Pacífico se estende desde o Oceano Ártico, no norte, até a Antártida, no sul. A largura do leste-oeste no seu maior é de até 19.800 km. É aproximadamente a mesma distância, quando percorremos metade do mundo. Não só o mais largo, o Oceano Pacífico é também o oceano mais profundo, com uma profundidade média de 4.280 metros. O ponto mais profundo está na Fossa das Marianas. Tem 10.911 metros de profundidade. Se você colocar o Monte Everest aqui, ele cairá assim. Você pode não saber, 90% da população mundial vive no hemisfério norte. Ou seja, a maior parte da atividade humana ocorre na metade da Terra. Apenas 10% da população vive no hemisfério sul. Com os países mais populosos estão Brasil e Indonésia. Ambos os países têm uma parte no hemisfério norte, mas a maior parte da área e da população no hemisfério sul. A razão é porque a maior parte do oceano está localizada no hemisfério sul. Então tem muito pouca terra. Nas áreas ao sul do Círculo Antártico, haverá alguns dias no verão em que o sol nunca se põe. E alguns dias no inverno, o sol nunca nasce. Há um lugar no mundo onde você pode ver o amanhã. Essas são as Ilhas Diomedes, incluindo 2 ilhas grandes Diomedes da Rússia e pequena Diomedes da América. Este lugar é muito popular, porque o tempo e o espaço aqui não são limitados. De pé da ilha americana olhando para a Rússia, você pode ver o amanhã e vice-versa. Embora estejam a apenas 3,8 km de distância. Essa coisa estranha acontece, porque eles estão em fuso horário diferente. A diferença horária entre a Rússia e os Estados Unidos é de 21 horas. É por isso que as pessoas chamam Big Diomed de Ilha do Amanhã. E Little Diomed é a ilha de ontem. Se você perguntar, qual país tem a posição mais estratégica do planeta, talvez o primeiro lugar seja o Irã. É o único país que faz fronteira com o Mar Cáspio e o Golfo Pérsico, dando-lhe acesso a vastos recursos petrolíferos. Isso também significa que o Irã é a ponte entre a Turquia e a Europa com grandes países como Índia e China. Todas as mercadorias da Índia e da China, os 2 países mais populosos do mundo, para chegar à Europa devem passar pelo Irã. Durante a Segunda Guerra Mundial, forças britânicas e soviéticas invadiram o Irã, pois precisavam de armas e mercadorias para abastecer a guerra, na frente oriental. Se o Irã não tivesse sido capturado, muitos dos suprimentos necessários não teriam chegado à União Soviética tão facilmente. Quando você sabe que o Monte Everest tem 8,8 km de altura, todos sabemos que sua altura não é medida da base da montanha até o topo da montanha. Essa altura está acima do nível do mar. No entanto, esta montanha está a centenas de quilômetros do mar, então como eles podem medi-la do mar? Para entender esse conceito, vamos aprender algumas noções básicas primeiro. O nível do mar tem lugares altos e lugares baixos devido a diferenças na topografia, gravidade, temperatura, correntes oceânicas e direção da água. No passado, os cálculos eram extremamente complicados e só os cientistas conseguiam entender. Hoje em dia, o método de cálculo é gradualmente substituído e muito mais simples. Especificamente, a NASA usa um satélite chamado JASON 3. Ele usa ondas eletrônicas para medir distâncias. O satélite emitirá ondas eletromagnéticas que atingem a superfície do oceano, a uma velocidade pré-determinada. Em seguida, os sinais voltarão para o satélite. O medidor calcula o tempo que leva para passar entre os 2 pontos. Com isso, eles conseguiram saber a distância entre o satélite e a superfície do oceano, multiplicando a velocidade pelo tempo. Mais moderno, o satélite JASON 3 também possui instrumentos que permitem aos cientistas medir a distância do satélite até o centro da Terra. A partir daí, eles poderiam saber a distância exata do centro da Terra até a superfície do oceano, por uma subtração. Como nossa Terra tem forma esférica, a distância do centro à superfície do oceano em cada local é diferente. Portanto, eles têm que medir em muitos lugares, para encontrar o valor médio. Ouvindo isso até agora, você provavelmente ainda não entendeu o que é o nível do mar. Acalmar.
ao calcular o valor médio da distância do centro da Terra às superfícies dos oceanos. Por exemplo, são 6.369 quilômetros. Eles vão se referir a isso como zero, e esse é o nível do mar. Para facilitar a imaginação, tomemos o Monte Everest como exemplo. Digamos que o nível do mar seja zero, convenção de 6.369 quilômetros. Ou seja, a distância média do centro da Terra aos oceanos. A distância do centro da Terra ao sopé da montanha é de 6.368 quilômetros. A distância medida do sopé da montanha até o topo da montanha é de 9,8 quilômetros. Mas não tomamos este valor como altura da montanha. Temos que subtrair o aumento médio do nível do mar aqui. É 1 quilômetro. Então, a altura da montanha ao nível do mar será 9,8 menos 1 é igual a 8,8 quilômetros. O vídeo termina aqui. Obrigado a todos por assistirem e gostarem. Se você achou o vídeo útil, por favor, dê um like e se inscreva no canal para nos apoiar. Adeus e nos vemos novamente.